Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa, mais uma live, um estudo do Evangelho de Jesus. Então vamos, antes de dar início, fazer a nossa prece para que possamos nos harmonizar com este plano maior. Querido Mestre Jesus, nós te pedimos o amparo, te rogamos a tua luz, a tua proteção, assim como a todos os mentores, aos nossos amigos da espiritualidade superior, para que possamos dar início a mais uma conversa, a mais um estudo sobre os teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a compreender melhor, a sermos melhores a cada dia que se passa. Que assim seja. Então hoje o tema que nos foi proposto é o sublime investimento. Esse investimento, no dicionário, essa palavra significa aplicação de recursos, tempo, esforço, a fim de que possamos obter algo. Ora, é claro que todos já ouvimos falar a respeito de investimento. Investimos nossos valores, nossos dinheiros, nossas possibilidades em algo e esperamos, de alguma sorte, um retorno desse investimento que fazemos. Bom, no contexto espírita, o maior investimento que podemos fazer é em nós próprios, enquanto espíritos imortais. Então, a evangelização infanto-juvenil, adulto também, dos adultos, se torna primordial, se torna fundamental para a nossa evolução espiritual na Terra. Ora, de que forma nós poderemos evoluir se não conhecermos os ensinamentos de Jesus? Nós somos espíritas e, portanto, sabemos que somos espíritos imortais, que a nossa existência não termina com o nosso com a nossa morte. Então, nós sabemos que a vida continua e por isso essa insistência, essa necessidade de evoluirmos enquanto nós temos tempo na Terra. O Emmanuel, na questão 119 do livro Consolador, ele traz a seguinte explicação para a pergunta, olha só. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? E a resposta do Emmanuel: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Bom, o Emmanuel, ele nos informa que dentro da humildade e do amor, nos trabalhos da terra, onde Jesus veio nos trazer esses ensinamentos que servem para a nossa evolução, é a forma mais bela e mais elevada, então, de nos aperfeiçoarmos. Ocorre que estamos vivendo na Terra, em família ou em grupos de espíritos, para que possamos evoluir com mais rapidez, porque nesse processo de convivência com os nossos afetos e desafetos do passado, nós trazemos as condições para evoluirmos, nos aprimorando, segundo aquilo que viemos fazer na Terra. Então nós vamos nos aprimorando em paciência, em tolerância, em perdão, passando por determinadas provas, e essas provas mais diretamente nos falam ao espírito dentro da nossa família. Então, significa dizer que cada um dentro daquela constituição de espíritos onde nos encontramos, trazemos uma responsabilidade, um dever a cumprir, uma missão.
como nos informa a questão 582 do Livro dos Espíritos. Vai nos dizer, Kardec vai perguntar: pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, e que envolve mais do que o pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela do pai, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àqueles uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Muito bem. Então nós pais e mães, trazemos como missão ou como dever essa questão essa responsabilidade por nossos filhos. Nós temos, enquanto eles estão sob a nossa tutela, a responsabilidade, o dever de guiá-los no caminho do bem. Nós precisamos mostrar para eles por onde devem segui-lo, por onde eles devem caminhar. Porém, nós só conseguiremos fazer isso se nós estivermos cientes dessa condição, dessa responsabilidade, desse objetivo espiritual. Por isso, a importância de conhecermos o Espiritismo ou a doutrina de Cristo. Conhecermos o Evangelho de Jesus. Significa que nós não precisamos ser espíritas para que possamos desempenhar bem essa nossa responsabilidade. Nós precisamos nos guiar pelo Evangelho de Jesus, pelos ensinamentos que Jesus nos deixou, porque são todos fundados no amor, baseados na verdade. Então, quando nós nos desviamos deste caminho, e nas primeiras palavras da resposta, ele vai dizer que enquanto os filhos ainda estão nas primeiras idades, nos primeiros tempos de vida, eles estão mais propícios a receber os ensinamentos. Então, neste momento é de fundamental importância que nós façamos com que eles se aproximem do Evangelho de Jesus. De que forma? Conhecendo, levando eles às escolas de evangelização espírita, fazendo com que eles conheçam os ensinamentos de Jesus, levando-os até esses espíritos ainda não encarnados totalmente, vamos dizer, que ainda estão muito frágeis, ainda estão muito delicados, este conhecimento destes ensinamentos de amor, de bondade, de sabedoria que Jesus nos trouxe. Então, lá na questão 175 do livro Consolador, o Emmanuel vai nos trazer uma informação muito importante para todos nós. O que ele vai dizer? O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Pergunta. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Proponderam nesse Instituto Divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo,
transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas, purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Bom, por essa resposta, que ela é assim muito profunda, nós podemos ter uma ideia do nosso compromisso, da nossa responsabilidade perante aqueles que assumimos como filhos, antes de nos reencarnar. Assumimos um compromisso de amor, de responsabilidade, de dever até mesmo, com aqueles que iríamos receber por filhos nesta encarnação ou em qualquer outra. Então a nossa responsabilidade é muito extensa, porque nós prometemos a esses entes, a esses amigos, a esses filhos de outras eras, ou pais ou parentes de outras épocas, prometemos ajudá-los na sua evolução, prometemos auxiliá-los, prometemos transformá-los em espíritos de bem, em criaturas do bem. E quando nós estamos aqui na Terra, nós precisamos nos recordar desse compromisso assumido através do estudo, através das reflexões, através do conhecimento daquilo que Jesus nos traz, para que possamos levar até essas criaturas, esses amigos, esses filhos, e às vezes, como nos diz na questão 582 do Livro dos Espíritos, que é uma missão, a pergunta de Kardec: pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grandiosíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus então nos coloca esse filho sob a nossa tutela a fim de que possamos dirigi-lo na senda do bem. Quando nós nos voltamos para esse compromisso, quando nós nos inteiramos desta responsabilidade, nós vamos perceber que nós temos, além de um compromisso civil, do qual nós passamos a ter quando eles nascem, nós temos um compromisso espiritual, baseado no amor, baseado em laços consanguíneos e espirituais. Nós somos espíritos imortais, por isso, nossas responsabilidades como espírito estão baseados na nossa imortalidade. Então nós não observamos, nós não estamos olhando somente esta reencarnação. Nós precisamos ver que nós tivemos outras reencarnações pretéritas, das quais assumimos débitos ou créditos para com esses seres, com esses espíritos que também são imortais assim como nós, e que agora retornam à nossa convivência para que juntos possamos evoluir. Então, nessa condição de pai e de mãe, o nosso investimento nessa criatura, neste ser que está ali sob a nossa responsabilidade, é de grandiosa importância, tanto para ele como para nós, porque nós, nos fazendo representantes deste Jesus, deste amigo que se fez um dia presente na Terra, nos cabe mostrar para ele de que forma poderemos agir, de que forma devemos seguir. Então, nos primeiros tempos desta criança, ele está muito mais lá no plano espiritual ainda, neste processo reencarnatório, do que totalmente aqui na Terra. Então, é muito mais fácil, fica muito mais direto nós conseguirmos introduzir nessa mente, nessa inteligência, os conhecimentos sobre Jesus. Por isso, a evangelização infantil se torna imprescindível, se torna primordial, para que quando esse espírito que vem com as suas bagagens, que vem com o seu pretérito
cheio de dificuldades, cheios de dor, cheios de problema, comece a resgatar esses problemas, essas dores do passado, ele possa ter como base os ensinamentos de Jesus, porque isso irá fazer com que ele saiba como agir diante das situações difíceis. Então, quando nós nos tornamos pais, nós precisamos ter esta responsabilidade bem aflorada, bem ciente nos nossos corações, porque aos poucos nós vamos percebendo se esse espírito é um amigo do passado ou é um desamor, um desafeto, do qual nos fazemos responsáveis, muitas vezes pelo seu desvio doutrinário, pelo seu desvio moral, do qual se faz agora. Muitas vezes fomos nós os responsáveis em outras existências. Então nós mesmos acabamos criando essa dificuldade para nossas vidas atuais, através de uma irresponsabilidade nossa do passado. E hoje nós viemos com este débito, com essa situação, para podermos nos aprimorar. Então, nós somos responsáveis por esses espíritos. Estamos na Terra com responsabilidades a cumprir, com deveres a cumprir. Nosso objetivo aqui não é somente a felicidade dourada que muitos de nós ambicionamos, mas sim superar os nossos limites, superar as nossas dificuldades através do conhecimento evangélico, através da evolução moral. Quantos de nós coloca, às vezes, em primeira instância, a educação espiritual de nossos filhos? Quantas vezes nós já demos assim desculpas para não irmos ao centro, ou à igreja, ou aonde nós levemos, onde vamos cultuar nossos interesses do espírito? Ora, o nossos investimentos materiais, muitas vezes, nós, antes de aplicarmos, às vezes, somas em dinheiro, em aplicações que nós conhecemos já na Terra, nós refletimos, nós pensamos: o que esse investimento nos trará de benefício? Quanto por cento vai render? Qual será o juro que me trará? Será que isso realmente é condizente com aquilo que eu espero? Qual é a rentabilidade dessa aplicação? Nós podemos analisar desta mesma forma quando pensamos em investir as nossas condições, ou o nosso esforço na vida, no nosso espírito. O que isso vai me trazer para o futuro? Qual será a rentabilidade dessa aplicação, desse investimento que estarei fazendo hoje? É a curto prazo? É a longo prazo? Então, nós vamos refletindo a luz da espiritualidade, do espiritismo, através do conhecimento que nós vamos obtendo, sobre esse investimento. Que investimento nós estaremos fazendo quando nos esforçamos em dar aos nossos filhos, em trazer para os nossos filhos o conhecimento da vida espiritual, o conhecimento do amor, a prática do perdão, da tolerância? Qual será para nós o retorno desse investimento? E cada vez que nós vamos analisando, cada vez que nós vamos pensando sobre essas questões, nós vamos percebendo que investir na alma é um investimento para a eternidade, enquanto investir na matéria é um investimento efêmero, que se acaba com a matéria. Então, quando nós investimos um conhecimento a mais, uma tarefa espiritual que nós desempenhamos e que vai nos render o conhecimento, que vai nos render o aprimoramento espiritual,
nós estaremos fazendo para a eternidade. Isso nós nunca mais vamos perder. E quando nós, ainda melhor, fazemos isso pelos nossos rebentos, pelos nossos espíritos que estão dependentes da nossa vida, da nossa existência, enquanto pais, enquanto mães, nós estaremos investindo tanto neles quanto em nós mesmos. Porque nós vamos receber a consequência do nosso ato refletido na ação deles. Significa dizer, quando eles estiverem espiritualizados por nossa causa, e às vezes porque nós os guiamos, porque nós os levamos, nós faremos parte deste caminho deles. E talvez um dia nós iremos precisar das atitudes que eles vão ter, de amor, de caridade para conosco. Então, investir nesses espíritos que estão conosco enquanto filhos, enquanto dependentes da nossa existência, é um investimento para a imortalidade. Significa que nós estamos dando a eles um presente que não se apagará mais na existência deles. Será a base para o futuro, para suas evoluções, para o seu caminho, para a sua trilha no caminho do bem. Quantos de nós, muitas vezes, nos queixamos porque nossos filhos são ingratos, porque nossos filhos não reconhecem nossos sentimentos de paz, de amor, por querer que eles façam a coisa certa. Quantos de nós às vezes falhamos nestas aplicações? Quantos de nós às vezes, por imposição, por rigidez, não permitindo que eles tenham suas opiniões, que eles tenham suas próprias escolhas, falhamos em dar-lhes o suporte para que possam escolher bem? Porque nós não podemos também passar por cima dessa condição de espíritos que são e, portanto, com livre escolha. Nós mostramos o caminho, mas eles terão que escolher. Porém, nós damos a base. Como eu falava no início, enquanto são crianças, eles estão muito frágeis e muito aptos a receber ensinamentos. Quando nós doamos este ensinamento, quando nós lhes proporcionamos estes ensinamentos, nós estamos dando a eles a base, para que mais adiante eles tenham um comparativo. Então eles terão os hábitos do homem velho, do passado, de outras reencarnações, e terão agora os novos ensinamentos sobre Jesus. E aí ficará por conta deles e também pelo nosso esforço em aprimorá-los esta escolha, porque na balança da escolha vai pesar todos os sentimentos que nós empregamos nestes momentos, dos quais nos esforçamos, dos quais às vezes quase obrigamos, porque enquanto são pequenos a gente às vezes tem que obrigar, enquanto uns são muito frágeis, muito fáceis de levar, outros não, outros a gente tem que obrigar, porque são nossa responsabilidade. Nós não podemos deixar a escolha por eles, porque eles ainda não sabem qual é o caminho melhor. Então nós temos que mostrar. Porém, para que nós possamos mostrar para eles, nós precisamos saber, né? Nós precisamos nos evangelizar, precisamos nos educar espiritualmente, a fim de que possamos trilhar no caminho correto, para que possamos ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos dependentes, por onde nós precisamos ir. Então, a nossa estrada, a nossa caminhada pela Terra, ela é muito breve. Ela se resume a alguns anos, mas que são importantíssimos para a nossa evolução espiritual. Porque como nos diz o Emmanuel, ali no livro Consolador, esse momento em que estamos aqui é o momento que estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescermos, e isso ficará conosco para sempre. São marcas que nos ajudarão na nossa evolução, às vezes de dor, às vezes de sofrimento, mas que trarão
com certeza, consequências inevitáveis para nós espíritos. Então, fica para nossa reflexão que nós possamos investir a nossa força, nossa coragem, nosso tempo, nosso esforço em educarmos os nossos filhos de forma que eles conheçam Jesus, de forma que eles possam compreender Jesus. E para isso, nada melhor que a evangelização. Levemos os nossos filhos. Se nós ainda não matriculamos eles nas escolas de evangelização, levemos nosso filho, nosso sobrinho, nossos dependentes, aqueles que nós sabemos que não têm nenhum caminho definido, levemos, para que eles possam ter contato com esses ensinamentos do Cristo. E assim, irem pouco a pouco adquirindo condições para a sua evolução. Então, que Deus nos abençoe e nos guie na nossa caminhada. Façamos a nossa prece. Muito obrigada, querido Mestre. Ilumina os nossos corações para que possamos mutuamente nos auxiliar, mas que possamos estar conscientes de nossas tarefas enquanto pais e mães, enquanto responsáveis pelos nossos filhos. Ilumina esses corações, envolve-os na tua luz, na tua paz, para que nós juntos, de mãos dadas, possamos chegar de forma coerente, de forma responsável, através do caminho do bem, à luz maior de Deus. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, até mais.